Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo. Hoje nós vamos começar o último capítulo do segundo trimestre, chamado de divisão celular, mitose e meiose. Para a aula de hoje, vocês podem acompanhar no livro na página 111, no livro da capinha das florzinhas. Também tem esse capítulo mesmo escaneado no nosso Moodle, ok? Então nós vamos começar hoje falando sobre os processos que vão fazer com que as células se dupliquem, certo? Os objetivos da divisão celular como um todo é de crescimento tecidual, né? Crescer o tecido, como o caso do tecido ósseo, fazer com que ocorra o crescimento de um embrião a partir do zigoto, né? Até gerar um indivíduo, fazer com que vocês cresçam em estatura, seja crescimento desde um bebê até a forma adulta. Então, esse crescimento, esse número de células que fica alterado, né, aumentado no caso, faz com que ocorra o processo de divisão celular. E não só em seres eucariontes acontece isso. Aqui na figurinha da direita, bem pequenininho, nós temos uma bactéria que se divide e forma outra bactéria idêntica. Esse é um processo de divisão celular conhecido por mitose, que nós vamos conhecer na aula de hoje. A segunda parte da aula será a meiose, a segunda parte na próxima aula, ok? Alguns conhecimentos prévios que nós precisamos ter para continuar. Saber o que é um núcleo, saber o que é uma carioteca. Só relembrando, o núcleo é onde guardamos o DNA, nas células unicelulares ou multicelulares, tanto faz, desses organismos, né? Carioteca ou envoltório nuclear é uma estrutura, né, totalmente perfurada por poros, na qual ocorre troca de substâncias e estruturas entre citoplasma e o núcleo. Tá? Tudo já visto na aula anterior de síntese proteica. Cromatina é o conjunto do DNA como um todo, tá? Ou seja, o DNA que fica associado às estonas, aquelas proteínas, e que são os formadores do cromossomo. O cromossomo é um pedaço dos fios, né? E a cromatina é ele todo o DNA no interior do núcleo. O nucleolo, falei pouco sobre essa estrutura, tá? O nucleolo, ele é uma estrutura que coordena o processo de divisão celular e síntese proteica. Tá? Sabe-se poucas coisas sobre o nucleolo, como já tinha mencionado, mas sabe-se que ele tem essas duas grandes funções: produzir RNA ribossômico e fazer com que ocorra o processo de divisão celular. Certo? Mas um conceito prévio é entender como que de uma fita de DNA eu chego nessa estrutura que vocês vão visualizar na aula de hoje, o cromossomo. Então, o DNA é uma fita dupla, envolta por proteínas chamadas de estonas, que se condensam, organizam como se fosse carretilha de pesca, né? Vai organizando e condensando até formar a estrutura do cromossomo. Tá? Então, essa estrutura é essa aqui, o cromossomo, que tu consegue visualizar em microscópio óptico, o mesmo que nós temos no colégio aí, tá? Nesse momento que vocês têm essa estrutura de cromossomo bastante condensado, é o que nós vamos começar o processo da aula de hoje, que é a mitose, tá bom? Outro conhecimento prévio, tá? Entender que isso aqui é um cromossomo, representação de um cromossomo chamado simples. Como assim simples? Ele tem uma sequência única de DNA aqui, uma informação simples, ou seja, ele não está duplicado. Eu tenho 2 braços e um centrômero. 2 braços, 2 cromátides, olha aqui, ó, tá? Cromátide, lembra disso? E um centrômero, o entumecimento, né, que fica mais dependendo da posição, né, pode-se classificar esse cromossomo, ele vai ter informação única. Isso é um cromossomo simples. O contrário do simples é o duplo, tá? Que é quando eu tenho essa cromátide aqui, ó, da esquerda, ó, cromátide, sendo
molde para a cópia e a duplicação do DNA que está aqui, ó. Tá? Então este lado aqui da direita, eu estou hipotetizando que ele foi copiado do da esquerda. E por isso eu chamo de cromossomo duplo, porque a cromátide superior ela é molde da direita. Ou seja, partindo daquele conceito da duplicação do DNA, que ele é semiconservativo, metade da informação do DNA daqui ela é igual ao do daqui. Tá? Então, essa cromátide que vocês estão vendo aqui, dupla, ela é constituída de 4 braços e mesmo um centrômero. Tá bom? Centro de cima, molde cima da esquerda, molde da direita, baixo da esquerda, molde da direita. Tá? Podia ser o contrário? Podia ser o contrário, não tem problema nenhum, dá na mesma. Tá? Outro conceito é só para vocês visualizarem a posição do centrômero, que pode ser bem ao centro, meta, quer dizer centro, né? Metacêntrico, bem no centro. Submetacêntrico, um pouquinho mais para a ponta, né? Não chegando tão na ponta, senão ele seria acrocêntrico. E na parte final, que pode estar esse centrômero, na parte telos. Telos quer dizer fim, tá? Bem na ponta, telocêntrico. São as 4 classificações que se conhece para o cromossomo quanto a posição do centrômero. Nós temos todos esses tipos aqui no nosso cariótipo. Tá? Nossos cromossomos são compostos de todos esses 4 tipos aqui. Alguns indivíduos não têm os 4 tipos, depende, tá bom? E o conceito de cromossomo homólogo. Esse conceito, pessoal, ele é aquele que diz que são cromossomos semelhantes na forma e no tamanho, presentes aos pares em células diploides. Eles têm a mesma informação. Então pega aqui a figurinha da esquerda. Os cromossomos homólogos de uma célula diploide 2N. Tá? Por exemplo, uma célula diploide, como eu e tu temos as nossas células, né? Aqui, ó, o par chamado homólogo. Vermelho e vermelho são pares homólogos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm a mesma sequência genética de um e de outro. Um e outro. Aí tu me diz assim, pra que isso? Pessoal, um cromossomo tu herdou do teu pai e outro cromossomo da mãe. Com essas informações. Essas informações estão aqui a respeito da estatura, doenças prévias, características do sistema imunológico. Pode ser várias informações contidas nessa sequência de DNA. Só que um veio do pai e outro veio da mãe. E essas características vão se manifestar, as tuas características se manifestam, quando apenas os cromossomos estão em pares homólogos. Tá? Assim como tem aqui, ó, o azul, outra sequência de informação, um do pai e um da mãe, e assim pelos nossos 46 cromossomos. À direita, a mesma estrutura, tá? A mesma representação. Aqui uma representação gráfica, bem simples, né? Feita com caneta. E aqui uma fotografia, vamos dizer assim, dos cromossomos duplicados. Duplicados, aqui simples e aqui duplicados, tá? Tá vendo? Os cromossomos homólogos. Então, um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe, e aí vai. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, cromossomos numa célula haploide, onde eu tenho uma célula haploide? Eu tenho, por exemplo, em células simples de um corpo, como, por exemplo, de um musgo. O musgo, aquela plantinha que fica na beira de riachos, cobrindo pedras, né? Elas são os primeiros vegetais que apareceram no planeta. E eles têm o corpo constituído por células haploides. As tuas células, por exemplo, gaméticas, tá? Óvulos, espermatozoides, todos eles são células haploides. Metade da carga genética, metade da informação. Olha lá para cima, o diploide, um do pai e um da mãe. Haploide não tem, é só de um, tá? Então eu tenho metade dessa carga genética. Se tu olhar para a direita, a fotografia dele duplicado, os cromossomos duplicados, né? Um de cada tipo. Tá bom? Então esses conceitos de cromossomos homólogos,
é importante que tu saibas. Então, esse aqui de cima é homólogo a este. Este vermelho da esquerda é homólogo da direita. Este azul da esquerda é homólogo da direita. E aí vai. Tá? No caso de haploides, não há homologia entre os cromossomos. Não há o par vermelho aqui, não há o par verde. Certo? Bueno. Essa imagem está registrada no teu livro na página 107. É a mais clássica da biologia, uma das mais clássicas quando se fala em divisão celular. Ela vem para te mostrar que os teus pais, assim como os pais de vocês, né, as mães, e todos eles têm os seus 46 cromossomos. Onde, por exemplo, aqui, lá em cima, o pai aqui, ó, o cromossomo 1, par 1, o teu pai herdou um cromossomo da mãe e outro do pai. São os cromossomos homólogos, porque teu pai é um ser diploide. Tá? Essa representação que está aqui demonstrada quer dizer que esse indivíduo é um ser diploide. Ele tem 2 cromossomos iguais para o par 1, para o par 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até o par chamado par sexual. Um cromossomo X que veio da mãe e o Y que veio do pai. A tua mãe é igual. Um cromossomo X que veio da mãe e um cromossomo X que veio do pai. Quando se formam as células gaméticas, que são haploides, metade dessa informação do cromossomo 1, ou seja, um desses cromossomos, tá, vai para um espermatozoide e metade dessa informação vai para o óvulo. Quando se conectam, quando se fecundam, ocorre a formação de um novo ser, metade da carga genética, um do pai e um da mãe, um pai da mãe, pai da mãe, assim sucessivamente até o par sexual. Ok, pessoal? Células haploides não ocorre o que nós chamamos de homologia entre os cromossomos. Não há pares, são só singulares. Ok? O processo de mitose, pessoal. O que nós precisamos saber desse processo de mitose? Aquilo que nós acabamos de falar. Tá? Homólogo e não homólogo. Haploide e diploide. Mitose. Olha o conceito. Uma célula mãe, haploide ou diploide, sempre com cromossomos duplos. Vamos entendendo. Ou seja, não é o cromossomo simplesinho numa fita num bracinho só para cima e para baixo do centrômero. Ele é duplo, ou seja, em formato de X. Tá? Ou seja, o DNA tem que estar duplicado. Ele vai originar 2 células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Porém simples. Quem é o simples? O número de cromossomos. Os cromossomos. Então eles não vão estar em duplicação, eles não vão estar em formato de X, e sim em um bracinho, uma cromátide para cima e uma cromátide para baixo. Tá? Vamos já demonstrar em esquemas. Coloquei aqui em negrito porque é extremamente importante. Tá? Num processo de mitose, seja haploide ou diploide, sempre 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Porém simples. Tu vai me dizer assim, são cópias? Eu vou te dizer, são. São clones? São. Tá? Podem ocorrer em células haploides, está aqui ó, a definição, ou diploides. Não altera o número cromossômico da célula mãe. A mitose também é chamada de divisão equacional, ou seja, uma equação igual de um lado e do outro, simbolizada pela letra E com exclamação, que não fui eu que inventei, coisa de geneticista, tá? Equacional, tá? E exclamação. Vamos olhar os esquemas aqui abaixo. Aqui à esquerda nós temos um indivíduo haploide, na direita um indivíduo diploide. Como é que eu sei isso? É só olhar o N. N, 2N. E esse D aí, professor? Aqui. N duplicado, 2N duplicado,
Ou seja, a célula mãe está com o número de cromossomos duplicado, se preparando para a divisão em células filhas com o número de cromossomos simples, S de simples. 2ND duplicado, 2NS, S simples. Tá? Ou seja, os cromossomos não estarão duplicados, e sim no formato simples, pessoal. Tá bem? Então, um indivíduo que é haploide, com seu DNA duplo, divide-se em duas novas células filhas com cromossomos simples. Mesma coisa para células 2N, duas novas células filhas com cromossomos simples. Tá bem? Bom, para entendermos mitose, nós temos que entender não só durante a mitose, tá bom? Mas meiose também. Esse conceito também vai servir para meiose, que provavelmente eu vou ter que citar para vocês na aula de meiose. É o que nós conhecemos, dependendo do jeito que tu acentuar a palavra, por interfase ou intérfase, tanto faz. É a fase que precede qualquer divisão celular. É a fase que eu julgo que o indivíduo, o aluno, tem a maior dificuldade de entender. Tá? Por quê? Porque o aluno entende que a intérfase é parte da mitose. Não. A intérfase não é parte da mitose. Ela antecede, precede, eu devia ter botado isso aqui em letras garrafais, qualquer divisão celular. Ela independe da divisão que vai acontecer. Tá? Tanto mitose quanto meiose. Ela independe. A intérfase é uma preparação para a divisão celular. Eu quero que fique bem claro isso. Tá? O que acontece de tão magnífico nessa intérfase? A chamada duplicação do DNA. Ou seja, a formação dos cromossomos duplos. O cromossomo, quando ele sai daquele formato simplesinho e vai para o formato de X. Tá? Nós já vimos isso no processo de duplicação do DNA na aula anterior de nucleossíntese proteica. Tá? Qualquer coisa, volta naquela videoaula e dá uma relembrada. Bom, a intérfase ela possui 3 fases. G1, pré-síntese, os cromossomos simples. Tá? Ou seja, esse pré-síntese ele se prepara para o processo, onde o cromossomo é simples. A fase S quer dizer de síntese, grava isso, S, síntese do DNA. Ou seja, ele duplica esse DNA. Ou seja, ele sai de uma fitinha simples e gera um molde para que ocorra a complementação da fita do DNA, mantendo a informação, aquela chamada duplicação semiconservativa da aula anterior de nucleossíntese proteica. E a fase G2, após síntese, os cromossomos já estão duplicados. Por isso que eu digo, se tu tem dúvida ainda no processo de duplicação do DNA, volta naquela videoaula, assiste essa parte da duplicação do DNA e aí tu volta a partir daqui, tá bom? Alguns autores falam da fase chamada G0, que é anterior à fase G1, período em que a célula permanece em repouso até que algum estímulo faça a divisão. Esse tipo de informação alguns livros de ensino médio até apresentam, tá? Mas está mais restrito aos livros de ensino superior. A maior parte nem cita, tá? Mas coloquei por descargo de consciência. Agora olha o gráfico que está aqui à direita na imagem. Super comum esse gráfico também, tá? Esse gráfico também está representado na página 112 do teu livro, igualzinho. Esse gráfico ele te mostra no eixo eixo Y, a quantidade do DNA. E no eixo X, as fases do ciclo. Neste caso, a intérfase. Fase G1, a quantidade de DNA, está aqui, né? Uma quantidade X, né? Tanta, permanece igual. Quando começa a produção, a síntese, a duplicação do DNA, a quantidade de DNA aumenta, vai aumentando gradativamente, até chegar ao dobro do que ele tinha. Tá? Tem que ser o dobro, mais que isso não pode, menos que isso não pode. Tem que ser o dobro. E que, quando chega no topo, ou seja, no máximo, no dobro, ele começa o processo de
estabilização, vamos dizer assim, dessa síntese, o pós-síntese. Ele deixa com que os cromossomos fiquem em formato de X. O que vai acontecer daqui para frente, professor? Depende. Se a célula está se copiando, mitose. Se ela está preparando gametas, por exemplo, meiose. Depende. Para hoje vai ser mitose, tá bom? Mas eu quero que tu saibas que essa fase de intérfase, ela é extremamente importante. Ela não pertence a nenhum desses dois tipos de divisão. Ela é uma fase independente, única, tá? E que é muito importante para a célula, tá bom? Para então nós darmos início ao processo de divisão celular, nós vamos falar sobre mitose. Então, só fixando a ideia. Para nós termos o processo de mitose iniciado, nós precisamos de uma intérfase. A partir do final, olha aqui do gráfico, a partir desse final aqui da G2, vai começar a acontecer, para nós agora, a mitose. Se fosse nos testículos, nos ovários, começaria, por exemplo, a meiose. Tá? Mas todas têm isso daqui. Então, tu imagina que agora, a partir daqui, vai começar a mitose. Tá? E a mitose, ela tem 4 fases. Tá? 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas 4 eu vou te mostrar agora em detalhes e com suas características. Tenho que saber? Claro que tem que saber. Tá? Prófase. Pró, inicial, fase de início. Muito importante tu conhecer a cara da célula. Tá? Já caiu em N milhões de questões de vestibular, desde que eu fazia vestibular e faz tempo, esse tipo de imagem, para tu identificar qual fase a célula se encontra. Tá? Então, o que eu, olhando para cá, eu reconheço? Eu reconheço que existe a tal da carioteca, que é o envoltório nuclear. Eu reconheço que existe aqui uma organela, que está chamada de centro celular, também chamada de centríolo. No nosso primeiro trimestre nós falamos dos centríolos. 9 trincas de túbulos proteicos que podem formar e vão formar, neste caso, as chamadas fibras do fuso e vão participar aqui do processo de divisão celular. Outras funções desse centríolo é a formação de cílios e flagelos. Flagelo do espermatozoide, por exemplo. Lembra? Muito bem. Qual é a característica da prófase? Bom, eu tenho que me preparar porque este DNA todo já foi duplicado. Importantíssimo isso daqui. Aonde que ele foi duplicado, professor? Na intérfase, pessoal. Tá? Na intérfase. Então, quando tu começa um processo mitótico pela prófase, o DNA está duplicado. Tá? Mas não tão condensado, ele vai começar a se condensar. Tá? A carioteca ela é um envoltório e ela vai, nesse momento, prejudicar um pouco o processo de expansão, de duplicação da célula. Portanto, ela vai começar a se desmontar. Olha essas 5 fases que estão aqui elencadas abaixo. Na número 1, o DNA desespiralizado está de maneira organizada. Começa na fase 2 a espiralização. O que é isso? É como se eu tivesse um arame, né, todo aberto, e começasse a fazer aquele arame do teu caderno aí, ó. Tá? Eu estou espiralizando, fazendo ele virar espiral. Agora tu imagina bem compacto, tá? Para formar o que tu conhece por cromossomo, aquele bem compacto. O xizinho bem compactozinho, tá? No 3, duplicação dos centríolos. Então, centríolos, que nós chamamos aqui de centro celular, estão duplicados. Vai ter um segundo par, tá? E a migração dos centríolos para os polos da célula, ou seja, eles saem daqui de cima, por exemplo, ou onde eles estejam, e vão para um lado da célula. Quem é que coordena isso, professor, se não tem um cérebro? Pessoal, a célula toda entende esse processo. O buraco é mais embaixo. Os nucléolos coordenam isso também. Então tem bastante processos dentro da célula, do próprio núcleo que coordena isso também, que vão organizar essas organelas e todos esses processos. E o rompimento da carioteca. Bom, a carioteca começa a ficar apertada para esse monte de coisa que vai acontecer agora, e a carioteca entende, quer dizer, o processo todo entende que tem que se desmontar.
se desmonta para expandir. Então eu estou preparando na prófase um processo de divisão celular, certo? É a primeira fase. A segunda fase, pessoal, é a mais característica. É a fase, acho que mais bonitinha, que na página 111 do teu livro, se você quiser dar uma folhada, vai lá. Na página 111 do teu livro, tem todos esses processos bem bonitinhos em sequência, até mesmo em tempo, tá? Como se fosse um reloginho, tá? Mas esse processo, por exemplo, que vai acontecer agora, que é a segunda, a metáfase, ele é um tipo de processo em que tu tens uma caracterização visual da fase. Tu consegue ver bem esta fase. Até mesmo no microscópio óptico. Esse que tem no colégio. Não precisa lá pedir para o comandante comprar um microscópio eletrônico, porque não precisa. Tá? Esse microscópio que nós temos no colégio aí dá para ver. Às vezes em experimentos se faz, até mesmo tira-se fotografias de raiz de cebola. Raiz é um tecido que está sempre crescendo, né, nos vegetais. Então sempre processos de mitose estão acontecendo. Então esse tipo de fase aqui, a chamada de metáfase, é a fase em que dá para se observar bastante os cromossomos. É o chamado grau máximo de espiralização dos cromossomos. Os cromossomos duplos estão alinhados lado a lado no equador da célula. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Lado a lado. Eles estão aqui, ó, equalizadinhos, bonitinhos. As cromátides irmãs. Olha aqui. Esta aqui da esquerda é irmã da direita. Tá? Cópia uma da outra. Os centríolos estão nos polos e eles emitiram os chamados os chamados filamentos, fibras do fuso, que vão se conectar aos centrômeros que estão aqui, ó, bem no centro, tá? O que faz com essa conexão que está aqui, ó? É uma fibra proteica que vem e se conecta no centrômero, tá? O que é isso aqui? Isso aqui vai funcionar como um cabo de guerra, tá? Na metáfase, pessoal, nós conhecemos como a fase em que os cromossomos estão no equador da célula, ó, linha imaginária, e que vão sofrer o rompimento a partir dos centrômeros, sendo puxados pelas fibras do fuso mitótico. Tá? Ou seja, as fibras do fuso, fibras proteicas, vão fazer como cabos de guerra e vão romper essa estrutura, esse X ao meio, um para cada lado. No final dessa metáfase, os centrômeros se rompem. É a fase que nós chamamos fase preferida de estudos dos cromossomos. Nós podemos vê-los completamente, nós podemos coletá-los completamente para fazer estudos, né, a nível microscópio, a nível molecular, e aí vai, tá bom? Quando se rompem, pessoal, vai para a terceira fase. Olha aqui, o X se rompeu, olha aqui, ó. E as fibras do fuso puxam como cabo de guerra essas fibras proteicas e encurtam, né? Trazendo metade da informação genética de um lado, metade do outro. Tá? Nós temos aqui a chamada anáfase. É a fase em que nós dizemos que os cromossomos, as cromátides, né? As cromátides irmãs separadas estão viajando para encontrar o outro polo da célula, tá? Eles estão viajando para o polo da célula. Então, os cromossomos simples indo para os polos e ao começo, né, da desespiralização dos cromossomos. Ou seja, o processo de divisão está começando a acabar. É meio esquisito o que eu estou dizendo, mas está começando a acabar, tá? A terceira fase é a migração. A quarta fase é a última, telófase, tá? E na telófase, pessoal, acontece o contrário da primeira fase. A primeira fase, relembra o nome, metáfase. Tá? Quando começa a espiralizar, aqui eu vou ter a desespiralização dos cromossomos. Tá? Lá vai, na prófase, na primeira fase, desaparecia a carioteca. Aqui reorganiza-se a carioteca. Só que não é uma, é duas. São duas.
Aqui, ó. Tá? O que nós chamamos de divisão do citoplasma tem um nome bonito, citocinese. Tá? Essa citocinese vai ocorrendo ao passo que os cromossomos estão se desespiralizando e a membrana plasmática, a membrana que envolve esse núcleo se reorganiza. Tá? Formação de 2 novas cariotecas, 2 novos núcleos, e os cromossomos se desespiralizam por completo, as fibras do fuso mitótico desaparecem e a divisão citoplasmática acontece por completo. Tá? A telófase, a partir deste momento, mostra cromossomos simples, não duplicados, nova carioteca e metade das organelas, um pouquinho um para cada lado. Tá? Ocorre de perguntas, vou colocar perguntas que ao longo dos anos sempre me fizeram. Ocorre, por exemplo, uma conta errada, mais mitocôndria para um lado, menos mitocôndria para o outro? Acontece. Acontece mais complexo de Golgi para um lado do que o outro? Acontece. Mas o que a célula faz então para resolver isso? Equaliza. O DNA faz com que aconteça uma equalização. Tá? Uma célula muscular, por exemplo, ela não pode ter 15 mitocôndrias de um lado e 3 do outro. Porque senão essa nova célula não vai funcionar direito. O que essa célula aqui vai fazer? A mitocôndria, como tem DNA próprio, ela vai se reproduzir e equalizar o número de mitocôndrias da qual essa célula precisa. Certo? Então tu nota que existe uma equalização dependendo do processo que ela se encontra. Se é um processo muscular, se é um processo ósseo, se é um processo, depende de crescimento, depende do que. Tá bom? As 4 fases, pessoal. As 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, são sempre nesta sequência, como exemplificados na página 111, que está ali naquele formatinho de relógio, né? E depois começa a ser categoricamente falado, né, detalhado na página 112, 113, tá? Começa a 113 e na 114. A 115, por exemplo, vai te mostrar a chamada citocinese. E uma citocinese que termina na página 116, nesta mesma imagem que está sendo demonstrada aqui. Nem todos os organismos possuem um processo final de divisão celular igual. É o caso da telófase. Telófase em células vegetais são diferentes das animais. As células vegetais têm uma grande característica que difere dos dos animais. Lembra qual é? Aquela cápsula verde ali, ó. A chamada parede de celulose, parede celular. Ela torna com que essa célula vegetal fique rígida. E essa rigidez confina muito o processo. Ele precisa gerar 2 novas células, mas não vai ser no mesmo formato, no mesmo jeito que uma célula animal se reproduz. Tá? A célula vegetal, a telófase da célula vegetal, ela ocorre gerando uma chamada lamela média, ou seja, uma nova parede de celulose que depois daqui cada uma dessas metades, quando terminada o processo de formação da lamela, vai se dividir em 2 novas células vegetais. Tá vendo? Começa numa única cápsula. Nós chamamos de citocinese centrífuga. Já na célula animal, ela é chamada de centrípeta, ou seja, ela vem para o meio, é um estrangulamento central, tá? Centrípeto, ou seja, metade do material genético, metade de toda a estrutura citoplasmática, ela é empurrada para os polos, centrípeto, tá? É o tipo de informação que já caiu muito em vestibular, dos antigos vestibulares, né? Hoje em dia não tem sido tão recorrente esse tipo de informação. Está nos livros, temos que mencionar, tá bom? Então, para finalizar essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o suprassumo do que nós temos que saber sobre mitose. Finalidades dela.
crescimento e regeneração de tecidos. Os tecidos ósseos, vocês cresceram de criança até agora pelos processos de mitose. Vocês crescem por mitose. E é importante vocês reconhecerem quando isso acontece. Tá? O crescimento e regeneração de tecidos, como é o caso de um corte feito no tecido. Tecido epitelial aqui, ó, tá? Uma pele. Cortou, houve o processo de cicatrização, né? Estancamento do processo de sangramento. Né? Isso é outro processo, vocês vão conhecer isso no segundo ano, cicatrização, tá? Processo de coagulação sanguínea, fechamento do tecido por produção de novas células, tá? Cicatrização, e essa produção celular nova é mitose, tá? Formação de gametas vegetais. Os gametas vegetais, como por exemplo o pólen, né, das plantas, é feito através de mitose. Através de mitose também os gametas em animais desenvolvidos por partenogênese. E agora vem a coisa. Professor, o que é partenogênese? Talvez seja um dos primeiros momentos que eu falo isso no primeiro ano. Partenogênese é um processo de desenvolvimento. Pode acontecer tanto em animal quanto em vegetal. Mas partenogênese é um processo que um indivíduo se desenvolve a partir da não fecundação. Esquisito isso, né? Presta atenção. O exemplo é o grupo das abelhas. A família Apidae, que é o nome da família das borboletas, os Apidae, Apis mellifera é a espécie da abelha comum, corriqueira do mel. Tá? A Apis mellifera é uma espécie que pratica a partenogênese para gerar machos. Exemplo, quem é o macho da abelha? O zangão. Tá? Então a abelha rainha, que só está dentro da colmeia, reproduzindo-se e coordenando o processo para as outras abelhinhas, ela tem a única função: eu vou produzir mais descendentes para manter a colônia bem desenvolvida. Beleza. Colônia não, me desculpe, termo errado da ecologia, sociedade. Tá? Para manter a sociedade bem desenvolvida. Quando eu tenho alguns óvulos, eu não, a abelha rainha, quando ela tem alguns óvulos reservados, ela guarda alguns óvulos que um zangão, não um zangão macho, não que venha a fecundá-la, né, não vai ter acesso. Tá? Eles são desenvolvidos depois que o macho visita ela. O macho vem, um zangão, é atraído pelo cheiro, pelo ferormônio, fecunda a rainha e aqueles espermatozoides do macho, eles vão fecundar os óvulos dela e gerar mais abelhas. Abelhas, essa mesma abelhinha que está aí coletando o néctar das flores. Tá bem? Abelha soldado, abelha melífera, abelha enfermeira, não depende. Indivíduos fecundados. A abelha rainha gera óvulos depois da visita do macho, que ficarão guardados por um tempo. Ela, a abelha rainha, tem óvulos com material genético dela. A partir do momento que ela desenvolve aquela prole que ela foi fecundada, como é que eu vou dizer o termo? Ela secreta, vamos dizer assim, um ferormônio, esse é o termo, secreta o ferormônio, e que desenvolverá esses óvulos que ela guardou. Esses hormônios são hormônios de desenvolvimento partenogenético, ou seja, esses óvulos vão começar o processo por mitose do desenvolvimento do sexo oposto, ou seja, o zangão. Os zangões dela, filhos dela, são uma participação apenas dela, não envolve participação de um outro zangão, de um pai. Isso chama-se partenogênese, partenogenético. Tá? Assim acontece em carrapatos, assim acontece nas abelhas, em algumas formigas, plantas, acontece isso também. Tá? É um processo muito utilizado no reino vegetal, tá? No reino animal não é muito, mas acontece, tá? E que é bastante característico,
tá bom? Na genética do terceiro ano vocês vão voltar a falar sobre partenogênese. Divisões do zigoto, por exemplo, durante o desenvolvimento embrionário. Então, desde esse embriãozinho, daquela experiênciazinha do feijão que vocês botaram no algodão molhado e viram quando crianças cresciam, aquilo ali é um embrião, tá? Que cresce dentro do feijãozinho. O feijãozinho é repleto de amido, né? Repleto de substância nutritiva, e aquele embrião se nutre e desenvolve as suas partes, olha aqui o crescimento dele, feito pela divisão do zigoto, mitose do zigoto, no crescimento embrionário. Vocês, a partir de de um zigoto único, desenvolveram sim um feto e saíram da vida intrauterina e são hoje o que são, certo? Então, divisões para o desenvolvimento do embrião. É importante que essas finalidades da mitose, pessoal, estejam muito claros para vocês. Porque isso sim tem caído em vestibulares e principalmente em questões um pouco, digamos assim, misturadas com os conceitos do Enem, tá? Sobre se vocês sabem a diferença entre mitose e meiose. É um princípio básico, tem que saber, tá? A mitose tem a finalidade de regeneração, de formar alguns gametas, tá? E principalmente de crescimento de indivíduo, tá? Reposição celular, tá bom? Para a aula de hoje a gente vai ficar aqui, tá? Nós vamos falar depois, na próxima aula, sobre meiose, e vai ter também um podcast que eu sugiro que vocês escutem, né? Vai estar disponibilizado no nosso Moodle, na página 116 e 117, sobre o que é o câncer. Nós vamos fazer a chamada leitura acompanhada, que nós já temos feito há algum tempo já, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o câncer, qual é a relação existente entre divisão celular e câncer. Isso sim é um tema atual. Isso sim tu tem que ter uma base no conhecimento de mitose e posteriormente, de repente, meiose, mas mais mitose, tá? Para entender um pouquinho o que é realmente o câncer, tá bom? Por hoje é só. Nesse momento, essa primeira fase é agora, tá? Só. E anota, dá play, volta, usa o livro, usa o teu material e bons estudos. Um grande abraço e até a próxima.